Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, no nosso trabalho, vamos falar um pouco sobre os limites da beleza, fazendo uma relação na análise comportamental. O meu grupo é composto por mim, Aline, pela Bárbara Ardisson, Bárbara Rocha, pela Beatriz Charbel e pela Esté. Para iniciar sobre o tema, eu vou falar um pouquinho sobre o padrão de beleza no decorrer da história. Então, a autora Miriam Goldenberg faz uma citação que sintetiza muito bem, que é essa que a gente colocou no slide. Há uma construção cultural do corpo com uma valorização de certos atributos e comportamentos em detrimento de outros, fazendo com que haja um corpo típico para cada sociedade. Este corpo pode variar de acordo com o contexto histórico e cultural. E realmente, se formos observar as interpretações de corpos ao longo da história, há cada uma representação do corpo feminino entre os mais diversos povos em relação ao tempo que ocorre essa mudança. Que cada época traduz uma referência de corpo diferente. Nas imagens a gente colocou algumas interpretações, que é como o caso da Vênus, de Willendorf, que é uma representação antiga, né? Esculpida na Idade Antiga. Depois colocamos o busto de Nefertiti, que é uma representação da Idade Antiga também, mas esculpida no Antigo Egito. E o Nascimento de Vênus, que é uma pintura feita pelo Botticelli na Idade Média. Então, gente, ainda falando do artigo que foi escrito pela Miriam, a autora acaba trazendo uma discussão onde ela vai comparar algumas das características mais observadas nas mulheres brasileiras com os aspectos que vão ser considerados o padrão de beleza aqui no Brasil. Então, do lado esquerdo do slide, a Miriam ela cita a estatura baixa, a pele morena, os cabelos negros, longos e crespos, a cintura fina, a bunda grande e os peitos pequenos, como algumas das características que são mais prevalentes na população feminina do Brasil. Em contrapartida do lado direito desse slide, a gente pode observar que o padrão de beleza no país, ele acaba enaltecendo mais outras culturas e fisionomias, né, que estão mais relacionadas com os povos estadunidenses e europeus. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente considera como as mulheres mais bonitas aquelas que vão ser altas, com a pele clara, cabelos pretos, lisos e com menos arrebentados e magros. Refletindo, né, um pouco sobre o que é considerado beleza aqui no Brasil e qual que é a importância da aparência do corpo, a autora Mira, ela faz duas considerações que o nosso grupo achou relevante para trazer para vocês. Uma delas é que no Brasil, o corpo ele é considerado a verdadeira roupa da pessoa. É o corpo que vai ser, então, exibido, que deve ser moldado, manipulado, trabalhado, costurado, enfeitado, escolhido, construído, produzido e imitado. Ou seja, né, no Brasil, é o corpo que entra e sai de moda. Através dessas frases, então, a Miriam ela traz uma reflexão sobre como a pessoa ela vai se sentir pressionada a mudar o seu corpo de maneira a se adequar aos padrões de beleza e, assim, se sentir mais socialmente aceita. Bom, ainda falando sobre essa busca da mulher, principalmente a mulher brasileira, pelo corpo perfeito que a sociedade impõe, a gente trouxe alguns dados estatísticos que englobam essa temática. Fizeram uma pesquisa em 10 países, e um desses países participantes foi o Brasil, e entrevistaram mulheres, incluindo as mulheres brasileiras, perguntando algumas coisas para elas. E uma das coisas que perguntaram é o quão satisfeitas as pessoas, né, as mulheres, estão com o próprio corpo. Das mulheres brasileiras que participaram dessa pesquisa, 37% delas, dessas mulheres brasileiras, estão insatisfeitas com o próprio corpo. A imagem que elas veem no espelho, a imagem delas que elas veem numa fotografia, não as deixa felizes, não deixa elas satisfeitas com aquilo que elas veem. As mulheres brasileiras só perdem de insatisfação para as mulheres japonesas, que estão mais insatisfeitas ainda com o próprio corpo. No que se refere ao quesito beleza, apenas 1% das mulheres brasileiras se acham de fato bonitas. O restante não se acham 100% bonitas quando se olham no espelho, por exemplo. E no que se refere à cirurgia plástica no Brasil, entre as mulheres brasileiras, 54% das mulheres brasileiras já cogitaram
fazer algum tipo de procedimento estético, procedimento cirúrgico, e 7% dessas mulheres, e 7% das mulheres brasileiras, de fato, executaram esses procedimentos estéticos. E a gente vai ver agora, no slide a seguir, que esses números em torno das cirurgias plásticas só estão aumentando. Bom, gente, aqui nós temos um infográfico com dados colhidos pelo G1 em 2015, que diz respeito às principais cirurgias plásticas feitas pelas mulheres brasileiras nesse ano em questão. No topo do ranking, a gente tem a lipoaspiração e implantes de silicone, mas a gente pode ver que existem diversos tipos de cirurgias que são procuradas pelas mulheres. Acredito que esteja só crescendo, né? Se for fazer colher os dados no ano de 2020, eu acho que esse número deve estar maior ainda. Nesse outro infográfico aqui à direita, nós podemos observar os países em que as mulheres mais procuram fazer cirurgias. Temos os Estados Unidos, e logo em seguida a gente tem o Brasil. Como eu falei, eu acredito que esse número esteja só crescendo, principalmente pela influência da mídia, das influenciadoras que cada vez mais compartilham com naturalidade essas cirurgias, enfim. Aqui a gente tem os principais motivos que levam as mulheres a procurarem a cirurgia plástica, né, fazer cirurgia plástica, corrigir defeitos físicos, como o lábio leporino, por exemplo, é um deles, atenuar os efeitos do envelhecimento. A gente sabe que envelhecer é uma coisa que vem se tornando cada vez, sendo enxergada cada vez mais como uma coisa ruim. As pessoas têm medo de envelhecer, então atenuar os efeitos físicos, né, do envelhecimento e esculpir um corpo perfeito, que é a motivação que mais vem crescendo, né, esse padrão de corpo ideal que vem sendo veiculado e que as pessoas cada vez mais querem buscar. Bom, gente, então as consequências da busca pela perfeição são diversas. Entre elas, os transtornos de imagem alimentar, como anorexia e bulimia, a competitividade feminina, os transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade e pensamentos suicidas, o alcoolismo e uso de drogas, e a adesão excessiva a procedimentos estéticos e a adesão excessiva a terapias medicamentosas. Bom, e então a gente finaliza a nossa apresentação com essa frase da Naomi Wolf, no seu livro O Mito da Beleza. O culto à beleza e à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômica, conquistados a partir dos anos 1970. Nós mulheres precisamos aprender a separar a nossa aparência do ideal de beleza, descobrindo que qualquer mulher pode se sentir bonita independente da aparência ou dos padrões fixados. Nós precisamos romper com o sentimento de culpa, resistir aos ataques contra nossa imagem e elaborar rituais desvinculados dos padrões de beleza para, enfim, celebrar os diferentes ciclos da vida de uma mulher. Essas foram nossas referências e muito obrigada pela atenção.